Os bolsonaristas estão muito revoltados, eles estão fulos da vida com Michel Temer, Michael Temer. Por quê? Porque o Michel Temer está articulando nos bastidores candidaturas à direita alternativas para neutralizar a influência de Bolsonaro. Isso fez o Silas Malafaia, Fábio Weingarten e todos os outros ficarem revoltadíssimos. Mas o que está acontecendo com o Bolsonaro nesse momento é aquilo que nós falamos na campanha de 2024. O Bolsonaro, ele largou completamente a política. Qual é o movimento político que o Bolsonaro está fazendo? Nenhum. Bolsonaro começou a adotar somente a pauta da anistia, que não é uma pauta de interesse nacional, e é uma pauta dele. E isso o enfraqueceu politicamente. É claro que o pensamento dos governadores de direita, Ratinho Júnior, Zema, Caiado, Tarcísio, são os mesmos pensamentos do Bolsonaro. É defesa do neoliberalismo. O Bolsonaro poderia liderar esse movimento? Poderia, mas ele abriu mão. E agora está sendo descartado. Tarcísio faz movimentos. Inclusive, existem reclamações nos bastidores que o Tarcísio não está pressionando o STF para que o Bolsonaro não seja preso. E por quê? Porque o Tarcísio está trabalhando pela prisão do Bolsonaro. Essa é a verdade. E não adianta agora o Bolsonaro se rebelar, porque ele largou a política. E você coloca nos comentários. Primeiro ponto, você acha que algum desses candidatos teria condições de enfrentar o Lula em 2026, mesmo com o escândalo do STF, do INSS, melhor dizendo? Na minha opinião, não. Bolsonaro abandonou a política e agora cobra ou recebe o preço. E Tarcísio trabalha pela prisão de Bolsonaro nos bastidores? Gostou da revolta bolsonarista? Então like no vídeo e se inscreva no canal rumo aos 400 mil inscritos. O jornal Estadão, ele fez uma revelação que não foi lá uma grande revelação assim. Essa é a verdade. Por quê? Todo mundo sabe, deixa eu até dar uma arrumadinha aqui na câmera, que os governadores de direita, o Zema, o Ratinho Júnior, o Caiado, foram se encontrar com Michel Temer, o grande guru da direita brasileira, né? E o Michel Temer falou pro Romeu Zema, e o Zema até tomou notinha, né, enquanto comia uma banana, para que as candidaturas de direita sejam colocadas na jogada e sem que eles fiquem se atacando, e lá na frente eles vão definir ou eles definem quem será o candidato que vai enfrentar o Lula em 2026. Então já era algo revelado que o Estadão trouxe aí como um furo de reportagem. E a Raquel Landim do UOL trouxe também a informação de que os bolsonaristas ficaram revoltados com essa situação do Michel Temer. Porque se há uma movimentação à direita com o Temer, que é próximo do Alexandre de Moraes, para que haja candidaturas alternativas, é óbvio que a chance do Bolsonaro sair da prisão ou não ser preso ficam muito diminutas. É isso que está acontecendo com essa neutralização do Bolsonaro. O Fábio Weingarten, que é o paga-lanche do Bolsonaro, disse que não há candidatura à direita sem o apoio de Bolsonaro, porque somente o Bolsonaro tem votos à direita e ninguém mais teria esses votos. E a fala do Weingarten, ela é completamente problemática porque o Bolsonaro, ele largou a política. Essa é a verdade. Em 2024, eu fiz essa análise para vocês. Eu falei, olha, Bolsonaro abriu mão de fazer política. Ele poderia ter se empenhado mais na candidatura do Ricardo Nunes, mas ele não fez. Ele nem ao menos foi à cerimônia de posse do Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo, que foi a grande conquista dele. Ao não ter ido na cerimônia de posse do Ricardo Nunes, porque ele ficou com medo, né, do Ricardo Nunes perder para o Pablo Marçal, o Bolsonaro permitiu que o Pablo Marçal emergisse politicamente. Perdão, que o Tarcísio de Freitas emergisse politicamente e ficasse com os louros da vitória do Ricardo Nunes. Ali foi um sinal muito forte sobre a posição política de Bolsonaro, que tem se empenhado desde 2022 a cuidar dele próprio, porque ele abandonou a política brasileira quando ele fugiu para os Estados Unidos com medo da festa da Selma. Foi isso que aconteceu. Isso para mim ficou óbvio. E sem o Bolsonaro, o espaço ficou vago e começou a ser disputado. Porque o Bolsonaro, ele não tem votos. Ele perdeu em 22, mesmo com a máquina pública na mão. E por mais que o Fábio Weingarten queira falar que o Bolsonaro, ele é o maior
ícone da direita em termos de votos, isso é uma meia-verdade. O Bolsonaro, ele teria mais votos do que os seus adversários à direita no primeiro turno? Sim. Mas, no segundo turno, como o país está muito polarizado, Bolsonaro, Zema, Ratinho Júnior, Caiado ou qualquer outro candidato que for contra o Lula vai ter 49% dos votos. Já sai com 49% dos votos. Então querer colocar Bolsonaro como alguém que tem muito voto é falso. Porque no segundo turno, que é a hora do vamos ver, direita e esquerda tem praticamente a mesma votação. E vai ser definido ali por 2%. Vai ser uma disputa apertada em 26. E talvez o bolsonarismo até possa atrapalhar aqueles 2% necessários para enfrentar e vencer a esquerda. A gente já tem algumas hipóteses sobre isso. Porque nas pesquisas de intenção de votos que saíram recentemente, o Lula ele possui a mesma votação contra todos os adversários mais atrelados ao bolsonarismo. Seja Michele, Bolsonaro ou Tarcísio de Freitas, a votação não muda. É sempre a mesma proporção. A única votação que o Lula tem um pouco a menos é contra o Ratinho Júnior, que não é tão atrelado ao bolsonarismo. Então, a associação mais forte com o bolsonarismo pode tirar votos. Portanto, se houver um candidato mais bolsonarista atrelado a Bolsonaro, a chance de perder, na minha opinião, ela é maior. Por isso que o Bolsonaro ele é desnecessário para o segundo turno ou até para uma campanha. O Tarcísio de Freitas, segundo o Igor Gadelha do Metrópolis, tem feito alguns movimentos no bastidor que tem levantado aí uma pulga atrás da orelha no Centrão. Porque no final de semana ele anunciou o aumento do salário mínimo em São Paulo, em mais de 10%. Um movimento que ele pode rivalizar com o Lula em termos sociais lá na frente, falando, olha Lula, você aumentou o salário mínimo, nós aumentamos aqui em São Paulo também. Se ele não tivesse pretensões de disputar a presidência da República, ele não faria esse movimento. E mais ainda, aliados de Bolsonaro estão reclamando que o Tarcísio tem trabalhado muito pouco, não tem trabalhado absolutamente nada junto ao STF. E o Tarcísio tem bom trânsito com o STF para poder favorecer o Bolsonaro. Mas o Tarcísio não quer favorecer o Bolsonaro, porque se o Bolsonaro conseguir de algum modo algum benefício jurídico, o Bolsonaro pode disputar 2026, fechando assim uma porta para o Tarcísio. O Tarcísio, ele está mais inclinado a disputar o governo de São Paulo? Sim, mas ele pode disputar a presidência. Não é uma porta fechada. São duas possibilidades que estão abertas para ele. Se o Bolsonaro sair, de algum modo, candidato viável, juridicamente ou burocraticamente, o Tarcísio fecha essa porta. Tá? E tudo vai muito cedo, falta mais de um ano para a campanha presidencial. Então o Tarcísio está avaliando a situação enquanto empurra o Bolsonaro para o abismo. O Silas Malafaia percebeu essa movimentação. Porque nós também percebemos aqui no canal. A direita não quer a anistia do Bolsonaro. A direita quer mais que o Bolsonaro se exploda. E o Malafaia fez publicações atacando o Tarcísio, atacando o Temer, atacando todo mundo. Sobrou até pro Luciano Huck. Porque o Malafaia fala aquilo que o Bolsonaro não pode falar. E o Malafaia, ao disparar contra o Tarcísio, ele tenta jogar o bolsonarismo contra o governador de São Paulo. Para dar uma brecada no Tarcísio. Ele até pode brecar o Tarcísio, mas ele não vai brecar o Michel Temer. Porque o Bolsonaro hoje está inelegível e o próprio Bolsonaro abandonou a política ao discutir uma pauta que não é uma pauta de interesse nacional. E nas manifestações, quando houve a possibilidade de se colocar uma pauta nacional como o preço dos alimentos, o Bolsonaro não colocou, porque ele não tem condições de fazer isso. Se o Bolsonaro for falar de algo a respeito da política nacional, ele tem que propor uma alternativa, como candidato ou como político. Bati no microfone e peço perdão, mas ele faz isso não porque ele não tem condições. E a situação do Bolsonaro ela tá ficando tão delicada que o próprio Malafaia falou, nós já estamos discutindo a candidatura da Michele. Porque o candidato do Bolsonaro era para ser ou o Flávio ou o Eduardo. O Flávio não tem aquela característica bolsonarista, igual o pai. O Eduardo tenta emular mais o pai. Só que o Eduardo foi para os Estados Unidos e se enfraqueceu muito politicamente com isso. Sobrou quem para o Bolsonaro apoiar? Ou Michele ou Tarcísio. Muito melhor apoiar um dos dois do que Zema, Caiado ou Ratinho Júnior. Só que o Tarcísio não tem laços de sangue com o Bolsonaro, nem a Michele. A Michele tem um laço matrimonial com ele. E ele já sofreu problemas no passado com a Rogéria Bolsonaro, a primeira esposa dele, por conta das traições que aconteceram. Então ele não quer apoiar o Michele. Só que como o Eduardo está enfraquecido,
e seria a candidatura preferencial dele, vai ter que apoiar a Michelle. Enquanto isso, o próprio PL trabalha para o lançamento de uma candidatura alternativa, que é o Rogério Marinho. Foi ministro do Bolsonaro. Então, há todas essas movimentações em torno de expurgarem o Bolsonaro. Se ele estivesse fazendo política, ele seria o candidato. Porque não há diferença alguma de discurso de Zema, Caiado, Bolsonaro, Ratinho Júnior, todos eles falam a mesma coisa. Desmonte do Estado, avanço do neoliberalismo. É isso, qual que é a diferença? Nenhuma. A diferença é o envelope que a mensagem é passada. Bolsonaro com um discurso mais radical, que afugenta certa parte da população, uma parte muito pequena, mas arregimenta outras. Só que todos eles são iguais. Por que o Bolsonaro está sendo descartado? Porque ele abandonou a política nacional.